mas eu não tenho tempo para me formar. Formação é só perda de tempo. Não vai mudar nada. Missa é tudo igual. Formação para quê? Sim, meu irmão, minha irmã, o tema do nosso vídeo de hoje é formação. Qual a importância da formação litúrgica na vida da igreja? E se você pensa que formação é algo desnecessário, que não vai acrescentar em nada, eu tenho uma coisinha para te contar. Aguarda só um pouquinho, tá? Seja bem-vindo ao Harmonia Litúrgica. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Harmonia Litúrgica. Eu sou o Lucas Souza e hoje nós vamos sim falar sobre formação litúrgica. Mas antes disso, já te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com o seu grupo e também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que sempre que sair um vídeo novo você seja informado pelo YouTube e assim ele vai entender que você gosta de conteúdos como este. Como tem sido dito desde o início desse vídeo, o tema hoje é formação litúrgica. Só que o que nós precisamos saber a respeito de formação litúrgica? Muitas vezes nós pensamos que a liturgia ela é algo que está presente na vida da igreja, mas que é ali apenas um acréscimo, um enfeite, algo que nós temos dentro da missa, que muitas vezes não respeitamos. Sobre isso nós falamos no vídeo anterior, vai aparecer um cardzinho aqui que você vai poder encontrar esse vídeo depois. A liturgia, ela é essência dentro da vida da igreja. Na Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo, a liturgia é parte primordial. E por isso é necessário que nós tenhamos uma boa formação litúrgica para que nós possamos servir com excelência. Essa semana eu ouvi uma frase interessante do professor Michel Piagossi, me perdoe, professor, se eu estiver falando errado o seu nome, que eu acrescentei uma pequena frase antes, porque ele diz o seguinte: conhecer para amar, amar para servir e servir com excelência. E aí eu acrescento mais uma frasezinha lá no início para que a gente possa conhecer, sabe o que é? Formar-se para conhecer. Conhecer para amar. Amar para servir e servir com excelência. Porque quem quer ser conhecido por servir de qualquer maneira? Quem quer ser conhecido por um serviço desleixado, um serviço, como se diz, jogado às traças? Por isso nós precisamos nos formar para conhecer, conhecer para amar a Sagrada Liturgia e, a partir desse amor, utilizá-lo para servir a Deus na mais perfeita forma através da liturgia. Por isso, servir com excelência. Só que a formação ela não é um assunto novo na liturgia. A formação ela existe há muito tempo. Mesmo que, como uma daquelas frases ditas no início do vídeo, a Santa Missa ela precisa da nossa atenção. Ela precisa de que nós estejamos atentos e dispostos a servir na igreja com excelência. Porque o que é a Santa Missa, senão o sacrifício de Cristo na cruz? Não é isso que nós dizemos toda vez que comemos deste pão e bebemos deste vinho? Se recorda a paixão de Jesus Cristo enquanto esperamos a sua vinda. Então é essa espera, a expectativa pela volta do Senhor. E por isso que o padre em toda missa diz: "Fazei isto em memória de mim". E nós continuamos fazendo memória daquela ceia pascal, vivida lá com os apóstolos, e que ela vem sendo revivida pela igreja dia após dia. O Papa Francisco, ele enviou uma carta apostólica chamada Desiderio Desideravi. Essa carta, ela fala justamente sobre a importância da formação litúrgica, não só para os bispos a quem a carta é direcionada inicialmente, porque você pode encontrar essa carta e lá está escrito aos bispos, sacerdotes, ministros e leigos e fiéis leigos. A todos nós é direcionada essa carta que fala sobre a formação litúrgica. E já no início dela, nós podemos pegar lá no número 4, que diz o seguinte: por isso, aquela mesma ceia se tornará presente até o seu regresso de Jesus,
na celebração eucarística. Então, a última ceia, ela é repetida dia após dia. E é isso que nós vivemos na missa. Então, se nós estamos tomando parte na ceia do Senhor, tomando parte naquilo que o Senhor quer para cada um de nós, como que eu vou servir de qualquer jeito? No vídeo passado, eu também falei sobre a importância do zelo pela liturgia, que a missa não é qualquer coisa. Tanto que o Papa Francisco ainda diz no número 8 da Desidério Desiderável: por isso a Igreja sempre guardou como seu tesouro mais precioso o mandato do Senhor: fazei isto em memória de mim. A missa não é qualquer coisa, fazemos a missa, temos a missa, a Igreja que tem esse tesouro que é a Santa Missa, fazendo aquilo que Jesus pediu: fazei isto em memória de mim. Então, se Jesus deu essa ordem para que nós façamos em sua memória, como que eu vou agir de qualquer maneira? Como que eu vou servir desleixadamente e não vou me preparar para esse momento sublime na vida da igreja que é a Santa Missa? Por isso é importante, sim, a formação. E na Desidério Desiderável, o Papa Francisco ele fala justamente sobre essa formação que é de extrema importância para todos aqueles que são católicos e que precisam do corpo de Cristo e buscam isso na Santa Missa. Porque é lá que nós encontramos o corpo de Cristo. A Eucaristia que nutre a nossa alma. É na Santa Missa que nós encontramos. E por isso precisamos prepará-la de maneira digna. Precisamos preparar a liturgia de maneira digna. E para isso é preciso formação. É preciso formação. Através da liturgia, nós encontramos o Cristo na Eucaristia. E esse encontro, ele precisa ser bem cuidado. O Papa Francisco continua dizendo no número 11: a liturgia garante-nos a possibilidade desse encontro. Não nos basta ter uma vaga recordação da última ceia. Nós precisamos de estar presentes nessa ceia, de poder ouvir sua voz, de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Precisamos dele. Se nós trazemos a Santa Missa, os nossos sacerdotes trazem a nós o corpo e o sangue de Cristo, na Santa Missa, fazendo aquilo que Jesus pediu, que se repita até que ele venha, como que eu, que sirvo a liturgia, não importa se eu sou músico, se eu sou acólito, coroinha, se eu sou ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, se eu sou um leitor, um comentarista, como que eu vou servir a liturgia de qualquer jeito? É por isso que o Papa Francisco ele vai dizer que a liturgia ela deve ser um antídoto contra aquilo que tenta reduzir a fé cristã a um subjetivismo, ou seja, aquilo que está no subjetivo de cada um, que faz parte de cada um. Ou seja, subjetivismo também podemos entender como individualismo. A liturgia não é lugar para individualismo. Tanto que ele vai dizer no número 18 da Desidério Desiderável: de tudo o que ele quis recordar a respeito dessa maneira de interpretar a liturgia, resulta evidente que a liturgia é, pela sua própria natureza, o antídoto mais eficaz contra esses venenos. No caso, quais são esses venenos? A ideia de que a liturgia é para ser feita do meu jeito. Porque a liturgia já tem um jeito que é o jeito da igreja. Aquilo que já foi determinado pelos papas através da inspiração do Espírito Santo. Então não adianta eu querer mudar a liturgia ao meu gosto. Eu preciso o quê? Me formar, aprender sobre a liturgia para poder exercer o meu munus na celebração eucarística, na celebração litúrgica. É por isso que, seguindo no número 19, o Papa Francisco vai dizer: a celebração litúrgica liberta-nos da prisão de uma autorreferencialidade, alimentada pela própria razão ou pelo próprio sentir. A ação celebrativa não pertence ao indivíduo, mas a Cristo e Igreja, a totalidade dos fiéis unidos em Cristo. A liturgia não diz eu, mas nós. Veja só como que a liturgia ela é rica
E a liturgia ela já está determinada, não é a minha vontade, não é o meu bel prazer que vai transformar a liturgia. Ah, mas eu acho que tem que ser assim, eu acho que precisa ser assado. A gente não tem que achar nada. Nós precisamos nos formar para servir dignamente a Sagrada Liturgia. É por isso que muitas vezes a gente participa de celebrações que elas parecem buscar mais emocionar as pessoas, parecem haver mais performances musicais, performances na hora de ler, como se estivesse declamando um grande poema, sendo que não, as leituras elas narram a história do povo de Deus em busca da salvação. E é preciso que se haja uma boa dicção, uma boa leitura, mas não é o momento de se cantar. Quem pode cantar alguma leitura da missa é o diácono ou o sacerdote que pode cantar o Santo Evangelho, de acordo com a melodia gregoriana. As leituras são lidas por leitores devidamente instituídos. E para que esses leitores sejam devidamente instituídos, eles precisam de quê? Formação. Para que os ministros extraordinários da comunhão eucarística possam servir e distribuir o corpo de Cristo aos fiéis e levá-los aos doentes, eles precisam de quê? Formação. Para um homem se tornar sacerdote, ele precisa de formação. A liturgia ela exige formação. Então, mesmo que não haja, digamos, uma formação oficial que vai instituir músicos na liturgia, é nosso dever como músicos litúrgicos buscar uma formação, buscar nos formar para servir com excelência a essa liturgia deixada por Deus. Por isso que no número 23 da Desidério Desiderável, o Papa Francisco vai dizer: todos os aspectos do celebrar devem ser cuidados. Espaço, tempo, gestos, palavras, objetos, vestes, canto, música, tudo isso deve ser bem cuidado e todas as rubricas devem ser observadas. No Missal Romano, nós temos a parte que está escrita em preto e tem umas partezinhas em vermelho, são as rubricas, aquilo que se deve fazer. E o Papa deixa bem claro, todas as rubricas do Missal Romano devem ser observadas. Isso basta para quê? Evitar subtrair à Assembleia aquilo que lhe é devido, ou seja, o mistério pascal celebrado na modalidade ritual que a Igreja estabelece. A Igreja estabeleceu. E a Igreja estabeleceu que os fiéis devem receber essa liturgia que está lá no Missal Romano. Aqueles cantos que foram determinados pela Igreja. E quando eu ajo de acordo com a minha vontade, com o que eu acho que deve ser feito, eu estou indo contra o que o Papa Francisco disse, subtraindo da Assembleia aquilo que é devido à Assembleia. Isso tem que ser passado para a Assembleia, e quando eu ajo da maneira que eu acho que é o correto, eu estou tirando esse direito da Assembleia. Então busquemos uma boa formação da liturgia, uma boa formação para a liturgia. Tanto que o Papa ele continua. Você prestou atenção que tudo o que eu falei até agora foi baseado na carta do Papa Francisco sobre a liturgia. E ele fala sobre a necessidade dessa formação. É só você olhar, a partir do número 34 da Desidério Desiderável, ele vai dizer que, sem formação litúrgica, as reformas no rito e no texto não ajudam muito. Que reformas são essas? As reformas que vieram no Concílio Vaticano II. A Constituição Conciliar Sacrosanto Concilium, ela vai tratar sobre essas reformas litúrgicas. Só que essa reforma ela não vai adiantar se não houver uma formação para se seguir o que está ali. É por isso que o Papa continua ainda no número 36 da Desiderio Desideravi, dizendo que é preciso encontrar os canais para uma formação como estudo da liturgia. É preciso estudar a liturgia para bem servir. Ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu já repeti isso aqui antes. 20 minutinhos do seu dia que você tira para ler um pouco sobre o seu serviço na liturgia já serve como uma formação, uma autoformação que você vai fazendo.
teve dúvida, procure um padre, procure alguém mais experiente que pode te ajudar com aquilo. Você, ao conhecer a liturgia, você passa a amar. E se você ama a liturgia, você quer servir com excelência, e aí você vai atrás. Agora, se você está servindo na liturgia porque não tem mais nada para fazer, ou porque o coordenador fulano me pediu que eu não saísse, então eu estou cumprindo uma obrigação, então eu sinto muito, mas você de fato não vai conseguir se formar. E se você não consegue se formar, você não vai servir com excelência. Porque você não ama o que faz, você faz por obrigação. E por fim, para a gente poder fechar as ideias desse vídeo, lá no número 38, o Papa Francisco vai dizer o seguinte: para todos os batizados, a formação litúrgica não é algo que se possa pensar adquirir de uma vez por todas. Dado que o dom do mistério celebrado supera a nossa capacidade de conhecimento, este compromisso deverá certamente acompanhar a formação permanente de cada qual. A formação litúrgica ela é uma formação permanente. Eu preciso constantemente buscar a minha formação. Se a sua paróquia, a sua diocese estão possibilitando para você uma formação litúrgica, participe. Entenda o mistério para que você possa servi-lo com excelência. Procure canais, outros canais no YouTube, se esse aqui não for suficiente, que é um canal novo, né? Eu tinha um canal anterior, que eu tinha alguns vídeos já sobre formação, mas eu resolvi começar do zero, né? Recomeçar essa aventura, digamos assim, pela formação litúrgica. Então aqui ainda não tem muito material, mas você já tem algumas coisas que pode ver, não é suficiente. Procure outros canais sobre liturgia, aprofunde o seu conhecimento sobre o seu serviço para que você possa servir com excelência. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar esse vídeo com o seu grupo de liturgia, o grupo de liturgia da sua paróquia. E não se esqueça, busque uma formação. Procure se formar para servir com excelência. Até a próxima e que Deus abençoe a todos nós.